Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao Domingão da Finova, programa que vai ao ar aos domingos, especialmente para você que nos acompanha do YouTube. Bom, se você não conhece o Domingão da Finova, nesse programa eu falo sobre alguns 10, 12 ativos que eu estou olhando para essa semana e para os próximos períodos, mas com um viés gráfico e técnico. Então, sem enrolação, vamos direto para o meu computador, que hoje eu preparei coisas bem legais para vocês. Bom, então, para começar, vamos aqui falar do rastreador, né? Acho que o rastreador ele traz uma visão bem legal do mercado como um todo. Então, eu tô aqui no meu perfil da Finova. Vamos olhar aqui, a gente consegue ver que essa bolinha tracejada, que é a média dos períodos, está em 69. Então, é um momento bem alto, né? A média dos períodos. O que eu gosto de olhar aqui é a de longo prazo, então está em 66. Aqui a gente consegue ver que ela está aumentando aos poucos, né? Como uma média mais longa demora mais para ela aumentar. E também a de médio prazo, de médio prazo já está em 75, então já começa a ficar bem de olho aqui, se ela bater 80, bater algo próximo disso, para entrar com venda, né? Então aqui ela nunca bateu, o que bateu foi 78. E também tem a média de curto prazo, que é bem legal para fazer trade curto também, que eu gosto. E ela aqui mesmo, ela bate aqui ela bate com mais frequência, né, nas médias de 80, na linha de cima, né, na quantidade de 80. Mas ela ainda está em 69, então ela está menor do que a de médio prazo. Eu estou olhando mais para de médio prazo. E o mercado de forma geral, né, por essa média aqui de 69, representa que ele está bem esticado, né. Puxando o gancho aqui, vamos direto pro Profit. Bom, estamos no Profit aqui então. Já estamos no gráfico do Ibov, né, aproveitando esse gancho do rastreador. Ibovespa tem essa LTAzinha aqui desde 2016, ali na última crise da Dilma, teve um toque em 2020 no Covid e teve mais uns toques aqui no começo, né, 2025, e ali na parte do Trump teve mais um toque aqui. O Ibovespa, estamos em topo histórico, né. Deixa eu botar aqui no semanal, ó. Acho que eu vim falando desse topo histórico aqui. Acho que no último domingão tava aqui. Eu, na verdade, não acreditava que o Ibovespa ia puxar essa pernada que teve nessa semana. Subiu aí quase 3%, mais de 3% essa semana. Mas enfim, né? A gente não tem bola de cristal, não dá pra prever o que o Ibovespa vai fazer. Estamos em topo histórico, né? Rompeu aqui essa linha amarela aqui, que era o último topo. Estamos aqui agora em 141 mil pontos. Estamos, na real, bem afastados dessa LTA ainda. Então, por exemplo, tem quantos aqui de distância? Ó? Tem uma distância bem boa, quase 10%. Então, no momento que eu faço, né? Não estou comprado em Ibov, nem em Bova. Eu só tenho as posições que eu tenho para longo prazo, então eu deixo rentabilizar, né? E fico de olho com o rastreador, caso o mercado fique um pouco sobrecarregado, né, sobrecomprado, eu faço algumas vendas pontuais, né. Então, por exemplo, digamos que o Ibovespa ele pode chegar, por exemplo, até aqui, mais ou menos, assim, e depois vir testar esse 140 mil pontos, né, que era uma resistência antes, e acaba virando um suporte. Então talvez ele possa fazer esse movimento. Aí ele subindo aqui mais 2%, talvez entre a média de médio prazo no 80, e daí é um bom momento para a gente fazer uma vendinha e buscar essa correção. Talvez ele venha buscar aqui essa região de 140 mil pontos de cima para baixo, né? Agora testando como um suporte.
e daí depois continue, né, o movimento, né? Então ele vai e continua. Pode ser? Então, tudo vai depender do rastreador, né? O rastreador é o nosso gatilho, então se ele dá o gatilho, a gente faz ali o que ele tá pedindo. Mas de qualquer forma, o Ibovespa tá aí, média máxima histórica, então isso é muito bom, né? Porque para quem tem posição aí para longo prazo, como eu também, então a gente sempre fica feliz, né, quando a bolsa sobe, que todo mundo ganha dinheiro. Puxando o gancho aqui do último domingão, foi Semin, né, que foi falado de Semin, Vale e o do minério de ferro. Foi nesse candle aqui que a gente falou de Semin, então teve mais um candlezinho que ela ficou brigando aqui, e nessa última semana andou bem, o minério andou bem, Vale andou bem, Semin andou bem. Então, só mostrando pra vocês aí, né, que não tem mistério, né, gente? Se o gráfico fala antes de todo mundo, né? Então a gente já tava mapeando aí essas empresas. Acabou que eu não consegui abrir posição, eu queria abrir posição em Vale, mas não tive tempo ali. E quando eu vi já tinha subido, então fiquei de fora. Mas a gente tava de olho, né? Então, só pegando aqui, desde do último, ó, o CMI subiu quase 7% em 2 candles, 10 dias. Então, se você está posicionado em opções, deu uma bela grana. Vale também, ó, Vale até foi mais bruta, né? A alta foi o Domingão da Finova, o último foi nesse candle aqui. Então, se tivesse entrado no, ó, 10% também. E daí Vale voltou a bater nessa LTB aqui, né? Nessa linha de tendência de baixa que ela tem. Essa linha vermelha aqui. Que é desde lá de 2023, ó. No último... Vale, olhando o gráfico de Vale de forma mais ampliada, Vale tá desde 2020, basicamente, 2021 aqui, ó, lateral. Então, ela tá nessa região aqui. E agora ela tá afunilando aqui, e ela tem essa linha de tendência de baixa aqui, tá bem afastada da LTA dela, tem uma LTA aqui bem de longo prazo, ó, lá desde 1998. Tem um toque aqui em 2015. Então, obviamente que, né, muito difícil o Vale vir aqui pra baixo, mas essa LTA aqui, ela é que tem que ser ela é bem importante. Então, se no futuro Vale vir bater aqui nessa LTA, é um claro momento de compra, né? Mas a princípio ela está bem afastada ainda, bem difícil buscar lá. E o que a gente tem para momento de Vale é essa linha de tendência de baixa aqui, que já vem batendo algumas vezes. Então ela chega perto e cai, bate e volta. Teve alguns pontos aqui. E nesse último candle aqui da semana deixou uma sombra, né? Deixou uma sombra aqui. Vamos ver como é que é as próximas semanas de Vale. Pelo que eu me lembro, o minério ainda dá para andar bastante. Acabou de sair da região ali de suporte. Então talvez com a ajuda do minério Vale consiga superar essa linha de tendência de baixa. E daí abre espaço para andar mais o papel, né? Porque Vale tá bem de lado aí há muito tempo. Outra que está superando a máxima histórica é Engie, junto com o Ibovespa, né? Então a gente tinha esse topinho histórico aqui lá de 2024 aos 44,80. Nessas duas últimas semanas a Engie andou bastante. Teve esse candle aqui verde, quantos por cento? 12%. Então para uma empresa de elétrica andar 12% é muita coisa na semana. E mais esse candle aqui, que acabou fechando quase 3%, mas estava muito grande, né? Foi na sexta-feira agora que ele corrigiu, ó. Teve esse candle aqui de correção. Mas Vale não. Engie tem rompendo o topo histórico. Então percebe que como funciona essa bipolaridade, né? Ele vem, rompe o topo. Aí ele testa de cima para baixo, já começa a deixar sombra. Então, a região de resistência já vira um suporte, né?
Então agora ela vai testar de novo essa região aqui de cima para baixo, agora com uma amplitude maior. Vamos ver como que ela se sai nesse teste, né, de antiga máxima histórica. Médias de Engie, né, no diário, todas aqui cruzando para cima, então isso indica continuação da tendência de alta, né, tudo indicando, apontando para cima. E no semanal também, né? Então vai ter o cruzamento agora das médias de 20, da média curta sobre a média mais longa aqui, ó, já cruzou a de 125. Então, Engie aí só curtir ela subindo, né? Minha última compra foi aqui nessa região do início do ano aqui, né? Que ela tá no ranking e tá no rastreador, deu o gatilho, eu compro para longo prazo, né? De acordo com o ranking. Então eu tava aí, ó, chegou a dar 44% no ano, uma ação de energia, mas fechou aí a 35%. Então, tô bem tranquilo com o Engie nesse momento. Outra queridinha aqui do mercado, né, dos holders, é a Raia Drogasil. Então, Raia Drogasil tá num momento gráfico aqui interessante, né? Vou fazer um negócio aqui que vai ficar até um pouco melhor pra gente, que vai se transformar aquelas linhas aí de suporte em linhas em região aqui. Vamos formar uma regiãozinha aqui, ó, aqui vai ficar legal. Deixa eu mudar de cor, vou botar aqui tá amarelo, preencher, boa. O que tem Raia Drogasil? Vamos ampliar aqui o gráfico. Isso aqui dá para tirar, porque já foi vencido. Boa. Então primeiro, Droga Raia tem essa linha de tendência de alta aqui bem de longo prazo, ó, lá em 2010. Com uns 4 toques aqui. E depois ela se afastou bastante da linha de tendência de alta. E está se aproximando aqui de volta. Então é um bom momento, tem que ficar de olho nessa aproximação, que quanto maior o prazo, né, da linha de tendência de alta, mais significativa ela é. Então nesse caso lá de 2010, então é um bom indicativo para se olhar. Então graficamente como que tá, mais de curto prazo assim, né, é o Raia Drogasil. Ela tem essa região aqui clara de resistência, né? Já teve 3 toques aqui em 2023 e 2024. Ela bate e volta, bate e volta, bate e volta. E nas últimas semanas aí, acho que teve o primeiro trimestre, eu acho, dela, seu resultado não foi tão bom quanto o mercado achava. E espancaram ela aqui, né? Ela caiu quase mais de 22% na semana. Então, desde então ela vem nessa queda. Mas o que é legal da gente olhar aqui? Que essa região que está em amarelo era uma antiga região de suporte, né? Então tem um suporte claro aqui que é o da pandemia, ó. Então março de 2020, que é o da pandemia, que é um suporte forte. E teve outro suporte aqui em 2022, né? Então Raia Drogasil, ela, historicamente, ela é uma empresa com fundamentos bons, né? Pela maioria do mercado olha. Então ela não sofre tanto, né, com volatilidade. Então por isso que esses dois suportes eles eram bem significantes, né? Que é o suporte da pandemia e o suporte ali no meio do ano de 22, né? E daí ela rompe, né? Então ela rompe deixa eu ver se consigo voltar aqui, ó. Então ela rompe, né? Ela tem esse candle gigante de queda aqui e passa reto. Ela passa reto das médias ali do suporte que ela tinha, testa de cima para baixo, ó, e já deixa uma sombra aqui, ó, de baixo para cima, né, no caso. Então ele vem, acho que no diário vai dar melhor de ver isso aqui. Ó, pode ver que ele rompe, aí ele vem, deixa esse martelinho inverso aqui, deixa a sombra e continua a queda. Então agora ela tá meio que lateralizada, né? E tá com as médias já vindo por baixo
E o que que eu enxergo aqui? Eu não faço nada na real, não estou posicionado em nada de Raia Drogasil, mas o que pode acontecer, né? Ela pode vir testar de novo essa região aqui dos 16 e poucos, que era o antigo suporte, e dar mais continuidade para queda, né? Dependendo como ela reagir, ela vir encostar aqui nessa linha de tendência. Porém, é a 11 reais, né? Então é muito longe, né? Isso daria quanto? No preço atual, isso daria uma queda muito grande também, né? Daria mais 27% de queda. No curto prazo eu acho muito difícil isso acontecer. Ainda mais com Raia Drogasil. Então, por exemplo, ia juntar, por exemplo, aqui no começo do ano, ó. Cadê o começo do ano? Aqui, mais ou menos. Então ela ia ter uma queda do começo do ano. De mais de quase 50% no ano. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas tá no gráfico, né? Então, se caso ela vier nessa região aqui, daí sim eu vou me expor à compra, né? Porque daí realmente não tem muito o que negar. E tem esse gap aqui também, né? Tem esse gapzinho aqui, esse gapzão na real, né? Então, tem a premissa aí da análise técnica que todos os gaps são fechados. Então, tem esse gapzão aqui devendo para fechar ainda. Então como eu não estou posicionado em nada, mas eu acho que ela testa aqui essa região ainda. Então daria aqui mais uns 8%. Eu acho que ela pode vir testar também essa média verde aqui, que é de 62 períodos, que está apontando para baixo. Então ela pode vir testar essa média aqui, que está mais um 8% de alta, né? E daí talvez sim, dar sequência nesse movimento de queda. Mas é isso, para Raia Drogasil eu não vejo muita coisa além disso. Falando agora da nossa queridinha da semana, né, que foi Banco do Brasil Seguridade. Um movimento muito bonito, né, de Banco do Brasil Seguridade. A gente fez o trade lá na plataforma. Foi tudo postado com antecedência, foi bem legal de fazer esse trade. Vamos deixar aqui no diário, ó. Pra quem não sabe, né, o trade foi postado lá na plataforma. A gente saiu essa semana, no dia 1º agora, acho que foi segunda-feira. Deu 115% de lucro em 20 dias, então foi bem legal essa oportunidade que a gente conseguiu pegar aqui de BBSE. Aqui está demarcado, né, em amarelo os pontos que eu entrei. Então eu entrei primeiro aqui via opções, depois ela ficou andando de lado, testou de fato aqui a LTA e eu entrei de novo aqui nesse outro candle e eu saí nesse candle aqui, ó, do dia 1º, que eu vendi bem no começo da abertura do mercado, então eu vendi mais ou menos aqui. Ela abriu num gap bem grande, que ela tinha anunciado dividendos no dia anterior, então deu quase 3% de alta, e daí eu vendi. Já vendi porque minhas opções eram para vencimento agora, nesse mês 7, então quanto mais tempo passaria, mais eu iria perdendo dinheiro por causa do Theta, né? Com a opção ia se aproximando da data de vencimento. Então eu já vendi para não correr risco, né? Acabou que eu acho que eu vendi no preço mais alto, acho que não chegou a bater um preço mais alto do que aquilo, né? Porque a ação não passou desse preço e como foi numa porrada só, aumenta bastante a volatilidade, né? O que engorda também o preço da opção. Mas foi bem legal esse movimento, então, ó, deu 2 entradas aqui, deu quase 5% de alta e a opção valorizou bem. Ó, e daí mostrando a operação mesmo, né? Como que foi feita. Foi nessa opção aqui que eu tinha falado lá pra vocês na parte de análise, né, da plataforma da Finova. Então, ó, fechamento bem no começo bem na abertura do mercado, ó, 10h11 do dia 1º.
Deu, na verdade foi menos de 20 dias, foi quase 18 dias a operação. E deu aí um resultado de 116%, né? Então foi bem legal esse trade que a gente fez aí. Então a BSA em resumo foi isso. Gatilho bem simples, né? Que é o toque da LTA e ela vai mostrar uma correção, né? Nesse caso ela estava caindo, ela vai corrigir um pouquinho, vai subir um pouquinho e a gente ganha nessa recuperação do papel. Então foi bem legal aí Banco do Brasil Seguridade. A próxima aqui do vídeo de hoje é EZTEC, que é uma empresa de construção civil. Está no momento aqui agora de se aproximando numa LTB de novo. Então pode ser que ela rompa aqui essa LTB e vá segue subindo. Essa linha de tendência de baixa vem lá desde 2020, desde 2020 ali, até antes do Covid, né? Porque o Covid ele foi mês 2, então ela já estava caindo desde antes. Então o papel vem aí acumulando, caiu bastante desde lá, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vem acumulando aí 72% de queda nesse tempo. Então, mas agora tá se aproximando de novo dessa LTB, ó. Bateu aqui antes e voltou. E agora tá testando de novo, né? Então vamos ver como que ela reage. Como é uma empresa também que é bem sensível a juros, então conforme mude a perspectiva aí do ciclo, né, de alta do Banco Central, dê para surfar em alguma alta dela, né? Então vamos acompanhar aqui esse rompimento dessa linha de tendência de baixa. Talvez abra oportunidades aí para fazer alguns trades em EZTEC. Próxima empresa que a gente vai falar é Brava. Brava eu gosto bastante dela, já fiz 2 trades, vi opções também, fiz nessa pernada aqui e nessa aqui. Então, Brava é bem interessante, sempre dá oportunidade para fazer alguma coisa com ela. Tá se aproximando de novo dessa região aqui dos 16, que foi o momento de fundo aqui anterior. E vamos ficar de olho, né? Se ela tocar nessa região aqui, talvez apareça opções, né, oportunidades para a gente se posicionar de opções nela, para buscar mais um toque aqui nessa LTB. Brava não tem muito o que falar, né? É um papel bem recente também, é 2020 ali, que é a junção de Enalta com 3R Petróleo, né? Então, até desde 2020 aqui o papel tinha essa região aqui de suporte bem definido, aqui na faixa dos 25,90. Perde esse suporte e cai desenfreadamente até aqui mais ou menos os 16. E daí tenho essa pernada de alta e olha onde que ela bate lá, gente. Bate justamente nessa região dos 25 ali, que era antigo suporte, vira resistência pela bipolaridade. Daí ela toma ali, deixa um doji quase que perfeito, né? Então ela vem subindo aqui, ela sobe quase 70% num ralizão e deixa um doji quase que perfeito aqui nessa região e daí corrige. E daí depois volta para essa região aqui dos 16, deixa mais uma sombra aqui e agora está se aproximando aqui de novo dessa região, né? Então, deixa eu ver no diário aqui se tem alguma coisa. No diário, os médias estão bem longe ainda. Bastante sombra aqui nos candles na parte de baixo. Eu, sinceramente, olha como é um ativo que é muito gap, né? Ele tem muitos gaps no diário. Até acaba dificultando a análise, porque os candles ficam todos saltitando assim. Por isso que eu prefiro muitas vezes olhar no semanal. Então, por exemplo, tem gap aqui, ó. Tem gap nessa região. Aí depois deixou mais um aqui em cima, mais um aqui. Ó, tem aqui um gapzinho. Tem muito gap, né? Então por isso que eu prefiro deixar no semanal, porque fica melhor para eu analisar.
E no semanal também, o que a gente consegue enxergar, né? Todas as médias apontando para baixo, né? Todas as médias apontando para baixo. Então, eu acredito que ela talvez venha beliscar aqui essa posição aqui de novo dos R$16. Se vier, daí eu começo a me animar, né? Começo a olhar pontos de entrada para Brava. Dando sequência aqui, outra bem legal que eu tô olhando é Marfrig. Marfrig aí tem essa LTA aqui em verde desde 2023, né? Do último fundo aqui que o papel teve, né? Então o papel teve toda essa reversão de tendência, né? Então ela veio numa tendência de baixa, vira uma tendência de baixa aqui, encontrou o fundo, ficou brigando no fundo e aí conseguiu ter uma reversão de tendência para uma tendência de alta, né? Então daí traça-se a LTA, você vê que tem primeiro toque, segundo, terceiro, quarto toque, quinto toque aqui nessa região. Bateu o topo histórico, né? Então o papel bateu o topo histórico aqui, ó, um papel bem antigo também. O papel atinge a máxima histórica no semanal, vence esse topo histórico e agora vai vir testar de cima para baixo, né? Então provavelmente, se ele vier testar mais ou menos nessa região aqui, vai ser uma região de duplo suporte, né? Tanto o suporte da máxima histórica quanto o suporte da LTA. Então também é um bom momento aqui, né? Vou até deixar essa setinha aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Como é que eu aumento o tamanho dessa seta? Aí, boa. Deixar no 15 aqui. Deixar essa seta aqui, ó. E caso o papel venha pra cá, dá o quê? É uns 20%. Se for nessa região vai dar uns 15%, né? Mas nessa região aqui. Um 15% de queda para uma empresa de frigorífico não é nada muito fora do comum, não, né? Talvez em 2 semanas ela entregue essa queda. E de forma geral, Marfrig, tendência alta, tendência clara, né, de alta. Vai ter o cruzamento agora das médias mais longas aqui. A de 125 vai cruzar a de 252. E então as duas apontando para cima, aqui apontando para cima também. Então, bem saudável, né, essa correção aqui de Marfrig, para dar continuidade para a tendência de alta que ela tá. Outra bem queridinha aqui, né, Petri 4, não tem como não falar dela, né. Petrobras teve aí sua semana de alta aí, né, dado os ataques de Israel, Irã, Estados Unidos lá atacando eles. Daí o Brent explodiu, foi nesse candle aqui, né, subiu 10% aí o papel. Mas o que eu tô enxergando para Petri, eu sinceramente compraria só quando ela tocasse essa média aqui, que é a média de 125 períodos no semanal. Então o tempo gráfico semanal já é um tempo maior, então eu tô olhando uma média longa num tempo gráfico longo. Então é uma região aqui bem importante, né, deixa eu ver se ela teve poucos toques, né? Então ela teve esse gap assim que ela perde aqui. Então seria o primeiro toque dela nessa média. Isso de lá desde 2021. Então, para Petrobras mesmo, eu ficaria mais tranquilo se ela tocasse nessa média aqui. Tocando nessa média e mostrando que entrou força compradora, daí sim eu me posicionaria para algum trade mais curto, assim, de algumas semanas, né. Petrobras realmente eu não faço nada nesse patamar de preço aqui. No meu modelo de analisar, ela não me diz nada, esse gráfico aqui dela, sinceramente. Eu esperaria por um toque aqui, é isso que eu vejo para Petrobras. Bom pessoal, então esse foi o Domingão da Final dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo, algum conhecido que você sabe que gosta de bolsa ou começou a se interessar por esse assunto. Se tiver alguma sugestão
de ação para eu falar no próximo domingão, pode deixar aqui nos comentários. Feedbacks também são sempre bem-vindos, então fique à vontade para comentar alguma coisa. Lembrando, crie sua conta na Finova, totalmente gratuito. Aí você fica totalmente por dentro do que eu estou fazendo, quais são os trades, consegue ter acesso a nossas ferramentas que vão te ajudar muito na sua tomada de decisão como investidor. Esse programa dessa semana eu fico por aqui. Valeu!